novamente. Nessa data, o Ministério Público vem apresentar os resultados oriundos da quarta fase da Operação Maus Caminhos. Apenas para recapitular, a Operação Maus Caminhos ela trata do combate a uma organização criminosa instalada no estado do Amazonas, responsável pelo desvio de milhões de reais da saúde com origem federal e estadual. E a dinâmica de desvio ela ocorria basicamente através do Instituto Novos Caminhos, que é uma organização social qualificada aqui no estado do Amazonas, responsável pela administração de 3 unidades no estado, e através de empresas contratadas e previamente acertadas com o líder da organização criminosa, serviços não eram prestados, ou eram prestados parcialmente, ou então eram prestados a preços superfaturados. Grande parte desses valores eram devolvidos à organização criminosa, aos líderes da organização criminosa, ao mesmo tempo que empresários se locupletavam de forma indevida, se enriqueciam também de forma indevida, não prestando serviços adequadamente. Nessa quarta fase, então, portanto, já tratando propriamente das autoridades aqui, nós tivemos um aprofundamento das investigações e nós avançamos no desbaratamento do núcleo empresarial. O que é importante destacar dentro desse núcleo empresarial? Nós identificamos que um dos empresários que já foi, inclusive, preso inicialmente na primeira fase, Alessandro Birato Pacheco, comandava outras empresas que também faziam parte do esquema. Essas empresas também devolviam dinheiro a Priscila Marcolino Coutinho, que era cunhada de Mohamed Mustafa, o líder da organização criminosa, possibilitando, portanto, o funcionamento desse esquema criminoso. Então, todas essas empresas e os responsáveis por essas empresas, notadamente a Marco Barbosa, que era da empresa Moema Comunicação, Jonathan, que era da JB Produções, e Márcio Silva, também da MRS Segurança, todos eles foram alvo da operação e também denunciados por compor a organização criminosa. Um outro aspecto dentro desse núcleo empresarial, que foi desbaratado, é o que envolveu empresas que não procediam propriamente à devolução de recursos ao esquema, porque existia um acerto prévio no qual os próprios empresários eles se beneficiavam na totalidade das irregularidades ou então repassavam a um dos membros da organização criminosa. A primeira empresa que eu gostaria de destacar, cujo responsável também foi denunciado por compor a organização criminosa, é a empresa BioPlus, na qual o empresário Sérgio Bringel era o responsável. E no caso específico dessa pessoa, ele, por haver um acerto prévio com o Mohamed Mustafa, ele não devolvia nenhum dos valores que recebia em excesso por supostamente prestar um serviço de esterilização na unidade de Tabatinga. Ao que foi apurado, o Sérgio Bringel era apadrinhado de Wilson Alecrim, ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas. E por essa razão, por haver um acerto entre ambos, o Sérgio Bringel era contratado do Instituto Novos Caminhos, não prestava corretamente seus serviços e embolsava todo o dinheiro ou então repassava para outras pessoas. Um outro caso também muito característico é da empresa MR Alimentos, cujo responsável é Edson Tadeu. Nesse caso, a devolução era feita a Afonso Lobo e a Erhard Lange, os quais já foram denunciados aqui também por compor a organização criminosa. Especificamente, é importante dizer que no caso de Lobo não recebia propriamente esse dinheiro, mas esse dinheiro era repassado à empresa que era da sua mulher, Elizabeth, assim como os valores eram repassados à empresa de Erhard Lange. No caso também de uma outra empresa, a SJ Atividade Médica, cujo responsável era Daniel Roger, não havia esse repasse de dinheiro, portanto esse empresário, ele, por um acerto também havido entre Mohamed e esse empresário, havia um enriquecimento apenas dele. Mohamed nesse caso apenas era conivente com esse desvio de dinheiro. Um outro caso que também é digno de destaque é o caso da empresa que envolveu o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco. Foi descoberto que a empresa de segurança, na qual Débora, uma ex-assessora parlamentar sua, constava como sócia administradora, prestava serviços ao Instituto Novos Caminhos, porém, da mesma forma, prestava de forma parcial os serviços, e esses valores eram retornados não a Mohamed, mas a Sabino Castelo Branco,
através de uma laranja, que era a Débora, né, a pessoa interposta pela qual a empresa se fazia representar. Em resumo, foram esses os achados do núcleo empresarial, né, houve um aprofundamento, como eu disse, e além desse núcleo empresarial, nós também pudemos, através das investigações, desbaratar um novo núcleo, que é o núcleo jurídico da organização criminosa. O núcleo jurídico, como é de se imaginar, ele era responsável pela assessoria e consultoria de Mohamed Mustafa e da própria organização criminosa, não em assuntos lícitos, né, em assuntos cotidianos que qualquer empresa, qualquer entidade necessita, mas é uma consultoria criminosa, na qual dois membros se destacam, Lino Cícero e Josenir Teixeira. O papel de Lino Cícero era o de exercer um lobby ilícito e também perante os órgãos de administração pública estadual, e também trabalhar para obstruir a justiça quando assim fosse necessário e houvesse algum tipo de embaraçamento, melhor, houvesse algum tipo de ameaça à organização criminosa. Esse lobby ilícito ocorreu principalmente frente ao Ministério Público do Estado do Amazonas, aparentemente, e perante a Secretaria de Saúde do Estado. Em determinado momento, inclusive, uma das frases que foi dita por Lino Cícero e que demonstrou bem o caráter ilícito da situação foi quando Mohamed reclamou que haveria um procedimento investigatório instaurado no Ministério Público do Estado contra o Instituto Novos Caminhos, e Lino Cícero a tranquilizou, dizendo que isso aí dava para resolver. Meses depois, em outra conversa, Lino gaba-se de ter conseguido obstar a investigação quando perguntado a respeito desse mesmo caso. Uma outra situação envolvendo a Secretaria de Saúde do Amazonas foi quando, em decorrência das investigações realizadas durante a investigação da Operação Maus Caminhos, Lino preparou um ofício no qual o Pedro Elias, então secretário de Saúde, encaminha uma solicitação ao Procurador-Geral do Estado para que intercedesse junto à CGU, junto aos órgãos públicos, para que obstasse a investigação, no sentido de que não haveria verbas federais e, portanto, a CGU faleceria competência para a atuação. Nesses dois episódios, Lino Cícero esteve muito envolvido, esteve à frente dessas negociações. E um terceiro episódio, pelo qual também foi denunciado, que demonstra sua integração à organização criminosa, é o caso de tentativa de obstrução de justiça, na qual politicamente se tentava fazer ingerências perante a Controladoria Geral da União do Amazonas para que eles fizessem vistas grossas aos desmandos, aos crimes que estavam sendo praticados pela organização. Então, por essa situação, também houve a denúncia pelo crime de obstrução de justiça, além de integração em organização criminosa. Josenir Teixeira é um advogado paulista, que é especialista em terceiro setor. Ele foi denunciado por integrar a organização criminosa e também por tentativa de obstrução de justiça, por fatos semelhantes aos que estavam ligados ali no Cícero. Ocorre que a sua função era no sentido de prestar uma consultoria, principalmente ao Mohamed, a respeito de como retirar recursos das organizações sociais, sem que isso aparecesse montando processos, fazendo com que consultorias em tese fossem prestadas, mas na verdade serviriam como um embuste para que houvesse o desvio de dinheiro. Em determinado momento, quando houve uma reunião na qual Josenir, Lino e outras pessoas da organização criminosa estavam presentes, inclusive Mohamed, Josenir teria dito para Mohamed que até o errado tem que ser muito bem feito, Mohamed, demonstrando claramente o intento de maquiar todas as irregularidades para que os órgãos de controle não pudessem alcançá-los e a justiça pudesse ser mais efetiva. Por fim, nós também desbaratamos, nós também pudemos identificar dois novos membros do núcleo político. Se vocês me lembram bem, o núcleo político ele foi desvelado durante a segunda fase da Operação Maus Caminhos, na qual diversos ex-secretários, inclusive o ex-governador, foram denunciados pela integração na organização criminosa. O primeiro dessas pessoas que foram denunciadas foi Murad Aziz. Murad Aziz, ele consta como empresário, ele aparentemente não exerceu qualquer cargo público, porém ele tinha um papel muito importante dentro da organização criminosa no tráfico de influência perante a administração pública, estadual também. Seu papel era tanto obter contratos que fossem benéficos à organização criminosa, como também pagamentos, adiantamento de pagamentos
que pudessem estar travados na administração pública por qualquer razão, privilegiando o esquema criminoso. Uma frase bem marcante que apareceu na investigação, demonstrando claramente esse papel de facilitador indevido, de lobista perante a administração pública estadual, foi quando, em determinado momento, cobrado a respeito de uma liberação de pagamento, um dos membros da organização, no caso Alessandro Viriato Pacheco, agradece pela sua intervenção, por Murad ter intervido perante as Cefaz para a liberação de alguns pagamentos, e ele responde: papai é forte, demonstrando que de fato tinha intervido e o dinheiro havia chegado ao empresário pela intervenção indevida que havia sido realizada. Pelos seus serviços ele era muito bem pago, né? Em média recebia R$150 mil por mês do esquema criminoso, com a título de vantagem pelos serviços prestados. Um outro dado relevante foi a identificação de que a academia na qual ele administrava, que foi inaugurada inclusive em 2016, foi totalmente fruto de propinas, de valores pagos indevidamente pelos empresários que se beneficiavam desse esquema criminoso. Há mensagens na qual Mohamed comprovadamente paga serviços, por exemplo, de metalurgia relacionados à construção da academia, paga os empregados da obra e, inclusive, todos os aparelhos da academia, os quais foram, inclusive, sequestrados, foram apreendidos pela justiça, foram frutos de propina, foram frutos de valores que eles receberam, que Murad recebeu de forma indevida, comprados por Alessandro Viriato Pacheco, com nota e de forma bem documentada. Além disso, diversos outros tipos de vantagem eram recebidos por Murad Aziz, no caso, passagens aéreas, estadias em hotéis, e, enfim, todo tipo de vantagem, inclusive ingressos para a final da Copa do Mundo, na qual Mohamed e Murad até tiram uma foto, consta da denúncia. O seu trabalho, é importante dizer, a sua influência, a pretexto de influir na administração pública, Murad sempre se apresentava, obviamente, como irmão do governador, ex-governador Omar Aziz, à época, né, e, portanto, teria todo o trânsito perante a administração pública, o que se mostrou verdadeiro, como se viu em algumas situações aqui, na qual houve, de fato, liberação de recursos após a atuação de Murad Aziz. Por fim, um outro membro da organização criminosa também denunciado e integrante do núcleo político é o ex-deputado Sabino Castelo Branco. Sabino, como eu disse anteriormente, era o real beneficiário de uma das empresas que prestaram serviço ao INC de forma fraudulenta, com o intuito de se locupletar, desviar dinheiro e enriquecer indevidamente. Mas, além disso, Sabino teve um papel de suma relevância em momento até anterior ao início das atividades do Instituto Novos Caminhos, quando uma das empresas de Mohamed, a Total Saúde, obteve para si um contrato de prestação de serviços de enfermagem em diversas unidades aqui na capital, de Manaus. E por esse êxito, um contrato que mensalmente rendia a Total Saúde um faturamento de mais de R$3 milhões, Sabino recebeu durante 14 meses a quantia de R$300 mil. Além disso, foram identificados também outros tipos de benefício que se perduraram ao longo do tempo, como a disponibilização de médicos e enfermeiros, sempre que necessário, tanto para Sabino quanto para sua família, de forma contínua pelas empresas de Mohamed Mustafa, sempre a título de ter prestado essa influência devida, esse tráfico de influência na administração pública estadual. E de forma muito resumida, então, portanto, nós tivemos a apresentação de 21 denúncias oriundas da quarta fase da Operação Maus Caminhos, 2 de organização criminosa, 7 de peculato, 10 relacionadas à dispensa indevida de licitação e contratação direta e 2 de tráfico de influência, relacionadas especificamente a Murad Aziz e Ali no Xixi. Até a terceira fase nós tínhamos calculado e pedido à Justiça a devolução de cerca de R$82 milhões. Com essas novas denúncias, nós chegamos à cifra de mais de R$100 milhões desviados da saúde pública do Amazonas, aos quais o Ministério Público requer a devolução e busca isso através da apreensão de bens e leilões e alienações antecipadas, inclusive, como recentemente noticiado. 22 pessoas foram processadas e, portanto, nós tivemos um aumento até o momento em 18 milhões de valores que estamos buscando. Essas denúncias e esses dados que eu apresentei, eles ainda não são definitivos. O Ministério Público ainda trabalha com a apresentação de novas denúncias
oriundas dessa quarta fase. Nós ainda não esgotamos, mas gostaríamos aqui de apresentar, portanto, esse relato sobre tudo que nós estamos fazendo. As investigações continuam, como sempre nós falamos. E, por fim, gostaria de anunciar que, recentemente, foi criada a força-tarefa da Operação Maus Caminhos, na qual teremos a participação de 2 procuradores da Casa, Dr. Tiago e Dr. Armando, que participarão agora das ações. E aproveito para informar também que, a convite, eu passarei a integrar a força-tarefa da Lava Jato e, portanto, vou me licenciar, vou me afastar aqui da operação por livre e espontânea vontade e por conta desse convite recebido, e Dr. Tiago e Dr. Armando passarão e continuarão a tocar a operação normalmente. Era isso que eu gostaria de dizer, fico à disposição de todos. A gente vai fazer o seguinte, então, só para esclarecer já antes em relação à disponibilidade dos documentos, todas as ações que já foram ajuizadas até agora vão estar disponíveis já agora no final da coletiva, para fazer o download, ter acesso a todos esses dados mais detalhadamente, o doutor Alexandre acabou de explicar, no site da Operação Maus Caminhos. O endereço é www.mpf.mp.br/Operação Maus Caminhos, tudo junto, sem caracteres especiais, sem acentos. Então, lá vocês vão ter a lista de todas as novas ações que foram ajuizadas, cada uma delas indicando exatamente qual é o crime, qual é o valor e as circunstâncias que foram detalhadas. A gente pode então passar para o segundo momento em que vocês fazem a gravação e as perguntas aqui na frente, que aí a gente não precisa repetir 2 vezes as perguntas, né, não? Então, o doutor pode vir aqui para frente, vocês já se posicionam para fazer a gravação das sonoras. E quem quiser fazer as perguntas já faz diretamente na entrevista. Aqui, mais uma frente, como é que é? Tá bom aqui? Três empresas. Na verdade, tem várias empresas. Tem um número exato de empresas que foram envolvidas, né? Eu fiz alguns destaques a respeito de situações que são peculiares, né? Então, nesse momento, nós tivemos a identificação, por exemplo, de outros esquemas. Nós não sabíamos nem então de devoluções para da organização. No caso, Afonso Lobo, Hardlange, o caso da Biocruz, por exemplo, não havia devolução. Então, são situações que eu tentei destacar que fogem um pouquinho da primeira fase, né? Só para falar em relação a avaliação que o senhor faz disso que você descobriu agora, que vocês estão divulgando. Olha, nós... Imediato, cuidado, mais baixo. Calma aí, por favor. Só um microfone, gente, por favor. Tem que baixar um pouquinho mais o microfone. Quando você for responder, responde sempre aqui na direção da frente, que aí eles todos caem. Nós fazemos uma análise muito positiva, nós estamos aprofundando as investigações, é uma operação que começou em 2016, nós estamos na 4ª fase, conseguimos avançar sobre núcleo político, sobre núcleo empresarial, operacional, enfim, agora o núcleo jurídico, que era uma novidade, enfim. E estamos vendo que frutos estão vindo, né? Nós tivemos uma primeira condenação já, Mohamed Mustafa obteve uma pena inicial de 15 anos, sua ex-cunhada, a Priscila Marcolino Coutinho, que é chefe do núcleo financeiro, obteve uma condenação também expressiva. E, portanto, nós entendemos que estamos colhendo alguns frutos importantes, inclusive no que se refere à devolução de bens. Nós tivemos um primeiro leilão, que não é definitivo, é bom que se diga, uma alienação antecipada para fim de evitar um perecimento dos bens, que eles se deteriorem, etc., para que, afinal, haja um ressarcimento do dinheiro desviado. Teve alguma surpresa nessa investigação? Olha, na verdade, é aquilo que nós já esperávamos, né? Na verdade, foi um aprofundamento, outros empresários apareceram, algumas pessoas que indícios já haviam surgido no início, agora se confirmaram, então, portanto, é um trabalho contínuo. E você falasse do Sabino Castelo Branco, da ex-cunhada do Mohamed, o papel do Sabino Castelo Branco, do envolvimento da ex-assessora parlamentar? Como foi dito, Sabino Castelo Branco teve 2 papéis. O primeiro foi o de compor o núcleo político, né, quando ele, em um primeiro momento, conseguiu obter, intermediou junto à administração pública estadual um contrato na qual o Mohamed foi beneficiado e ele recebia mensalmente R$3 milhões como contraprestação dos serviços, e 10% desse valor voltava ao Sabino. Então esse papel foi o primeiro identificado e por isso inserimos ele no núcleo econômico. Posteriormente nós também identificamos que Sabino era o real beneficiário de uma das empresas que prestaram parcialmente serviços ao Instituto Novos Caminhos, uma empresa de segurança. Então a sua assessora parlamentar, ex-assessora parlamentar, Débora,
era na verdade a representante legal da empresa, porém o real beneficiário, quem estava por trás, era um empresário, e uma quantia expressiva de valores era repassada a ele através de saques em espécie e entregue em dinheiro. Desse núcleo jurídico, você falou em relação ao núcleo jurídico que vocês identificaram agora, o papel, o que eles fazem? O papel dos dois, tanto o núcleo jurídico ele tinha uma função de consultoria, uma consultoria criminosa. Então, tanto Lino Cícero quanto Josenir, eles aconselhavam o Mohamed, quando necessário, em atividades como driblar a justiça, como conseguir uma vantagem perante a administração. Lino Cícero é um advogado, com muitos anos de experiência e trânsito aqui no estado do Amazonas. Já foi deputado, salvo engano, era presidente da Cigás, tinha um escritório também influente na cidade de Manaus, e ele, através desse trânsito, dessa influência, ele conseguia fazer com que assuntos que eram relacionados à política pudessem ocorrer de uma forma melhor. Além disso, no caso de Josenir, ele era um advogado especialista em terceiro setor. Ele sabia como lidar com a engrenagem relacionada às organizações sociais, de modo a que dinheiro fosse retirado, o Mohamed pudesse se enriquecer em relação à organização que era de fato gerida por ele, sem aparentar de uma forma tão explícita. Por isso que, quando houve a fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União, tanto Lino quanto Josenir se reuniram seguidas vezes para tentar estancar a investigação, através do quê? De uma ingerência política, ou seja, se aproximar de servidores, tentar fazer com que eles fizessem vista grossa ou de repente até corrompê-los. Então houve essa tentativa por parte de ambos, principalmente de Lino, que diz que estava tentando chegar perto da CGU para realizar esse tipo de atividade, quanto por parte de Josenir. Outros episódios também ocorreram nesse sentido. Então, portanto, essa consultoria que era prestada, é bom que se diga, ela é totalmente diversa daquela tradicionalmente prestada por advogados sérios e competentes que exercem seu ofício de uma maneira regular. Era uma forma de como fazer o errado, como esconder aquilo que tinha sido feito de forma errada e também evitar que órgãos de controle, como o Ministério Público, pudessem avançar e responsabilizá-los. Na quarta fase, exatamente, o Murad, enfim, aparece aí como protagonista, recebendo vantagens. Essas vantagens, inclusive, foi uma empresa, uma academia de musculação. Como é que ele recebia essas vantagens? Na verdade, creio que a forma como, enfim, a construção da própria academia foi uma decisão dele, e na verdade o Mohamed pagava seguidamente valores a ele. Tanto o Mohamed quanto o Alessandro eram os dois empresários que mais pagavam Murad Aziz, no sentido de obter vantagens perante a administração pública. Como eu disse, a função dele era obter contratos e também facilitar o recebimento de pagamentos de uma maneira mais ágil perante a administração pública. A partir desse momento, ele recebia porcentagens ou valores relacionados aos contratos que ele obtia. Então, no primeiro momento, na denúncia consta que ele recebia R$40 mil mensais por conta de um contrato de ambulâncias que foi obtido pelas empresas de Mohamed. Com o passar do tempo, com as influências que ele exercia perante o Estado, esses valores foram aumentando, chegando a mais de R$150 mensais, que eram repassados apenas por Mohamed. Alessandro Viriato Pacheco, por sua vez, tinha também os seus pagamentos periódicos, e existia por parte do próprio Murad pedidos sucessivos, dizendo: olha, eu estou sem dinheiro, me arruma 10, 15, 20, 100 mil, 1 milhão, enfim, diversos tipos de solicitações, e que eles, na verdade, faziam esse pagamento e descontavam os valores mensais que eram devidos, entre aspas. Então, portanto, em determinado momento, o Murad, até com uma tentativa de lavar esse dinheiro, de ocultar esse tanto de dinheiro que era obtido de forma irregular, decidiu montar a academia, e aí, seguidamente, ele pedia dinheiro a esses empresários para as atividades que eram necessárias da construção da academia, a parte de metal, a parte de pagamento de folha de salário dos empregados e até dos aparelhos propriamente dito. Agora, mediante a esse, na justiça que o senhor pede, para a investigação, existe alguma solicitação do Ministério para a Justiça para que interrompa alguma atividade de uma empresa, de algum político, de alguém que possa atrapalhar essa investigação? Tem alguma solicitação por parte do Ministério? O Ministério Público, logo depois da deflagração da quarta fase, solicitou à Justiça o sequestro, a busca e apreensão, melhor, dos bens que se constituem aos aparelhos da Academia AZ Fitness, porque houve, na verdade, uma bula à própria decisão judicial. Foi retirado um lacre que identificava esses aparelhos. A Justiça, entendendo que houve uma tentativa de obstrução da Justiça, que a academia, enfim, o próprio funcionamento poderia gerar
um problema para a administração da justiça, houve por bem sequestrar esses bens. Então, portanto, todos os bens dessa academia se encontram disponibilizados, eles foram retirados, se encontram num local adequado, e isso foi uma forma da gente permitir que a justiça possa chegar à sua efetividade, ter a sua efetividade. Existe indício de participação do senador Omar Aziz ou de outra pessoa da família? No caso, né, como disse Murad Aziz, e relacionados ao senador, existe um inquérito que está sob segredo de justiça, eu não tenho nenhuma informação. Agora aumentaram o número de denúncias com essa quarta etapa, e o valor também chegou mais alto para isso? Exatamente, né? Hoje nós apresentamos 21 novas denúncias, né? Como eu disse, 2 de organização criminosa, outras de peculato, 2 de tráfico de influência e outras de dispensa livre de licitação. Tínhamos um valor até então de 82 milhões aproximadamente de valores que nós estávamos pedindo à justiça para que os réus fossem condenados na obrigação de ressarcir. Atualmente nós passamos de 100 milhões por conta desses novos desvios que nós identificamos e que constam das denúncias. Esse valor vai aumentar certamente porque dessa própria quarta fase, nós ainda temos muitas denúncias a apresentar. Qual será a intenção? Eu não tenho exatamente esse número de cabeça, mas no site com certeza